Estamos aqui com a vereadora e pré-candidata a prefeita de Carapicuíba, Néia Costa. Néia, seja bem-vinda na nossa série de entrevistas aí com os candidatos da região. Agradeço o convite, tá? E a gente vai abordar 5 temas principais do seu programa de governo, caso, obviamente, seja aprovada pela convenção, né? Deixando bem claro que ainda sou uma pré-candidata. Néia Costa, o que a senhora planeja fazer para Carapicuíba, caso seja eleita, para a área da saúde? Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma grande honra estar podendo aqui falar com vocês. Na verdade, é a minha primeira experiência aqui. Mas, enfim, sou vereadora na cidade de Carapicuíba, ganhei as eleições pela primeira vez, moro na cidade e eu quis deixar a minha zona de conforto, que é a Câmara Municipal, para não ter que competir uma reeleição para realmente fazer pela minha cidade. Porque tem vários, né, que se reelege 2, 3 vezes, e eu não, é a primeira vez ganhei, estou saindo candidata, a pré-candidata a prefeita, porque eu não consigo mais ver os desmandos e ver que podemos fazer e não conseguimos. Porque eu percebi que como vereadora a gente tem uma atuação e para executar seria outra. E quem é o dono da caneta sempre é o prefeito, quem executa é o prefeito. Eu, como vereadora na cidade, eu fiz vários projetos, mais de 30 projetos de leis, quase nenhum foi aprovado por ser opositora. Quando ganhei as eleições, junto com o atual gestor, em 3 meses eu virei oposição, então eu estou há quase 4 anos defendendo a população da cidade. E a minha bandeira sempre foi a saúde. É claro que todos os demais temas, mas a que mais eu militei, mais atuei em pronto-socorros, na calada da noite, 1h da manhã, foi a saúde. A cidade de Carapicuíba é uma cidade de um povo muito trabalhador. Eu não falo que é dormitória, que todo mundo vem e fala, todos os políticos que vieram falam, a cidade de Carapicuíba é uma cidade dormitória. Não é. Nós temos 160 mil pessoas que trabalham fora, que saem de casa cedo, pega ônibus, pega trem e vai, só tem emprego em outro lugar. Então, ele não consegue ver os avanços e muitas vezes não usa o SUS, né? Não consegue usar o sistema público, porque acaba pagando particular. E nisso, as pessoas que usam o SUS sofrem muito. E como vereador eu vi essa mal gestão. Então, sempre militei na saúde. A cidade de Carapicuíba precisa que realmente os gastos da saúde sejam usados devidamente. Nossa cidade precisa de um hospital municipal. 500 mil habitantes, né? É muito importante o hospital. Nós temos lá 3 pronto-socorros, né? O pronto-socorro da Vila Dirce, o pronto-socorro da Coab. Como pré-candidata a projeto de governo, nós precisamos de um hospital, isso seria o carro-chefe. Eu até não vou me admirar se outros vão colocar também, porque é uma necessidade há anos. Candidata, a gente sabe que o orçamento de Carapicuíba é um orçamento baixo, né? Um dos mais baixos da região e um dos mais baixos até do estado de São Paulo. Haveria recurso para poder arcar com um hospital municipal? Haveria condição para isso? Não correria risco de começar a fazer um prédio e ele virar um elefante branco? Não, porque é assim. Aí você começa a ver, existe um valor que você tem que usar na saúde. Para a construção de um hospital é fácil, você faz parceria com o governo federal, com o governo do estado e aí você constrói o prédio. A manutenção, os contratos seriam caros, não é verdade? Mas aí é tudo com parceria. Nós temos lá os funcionários. Às vezes tem funcionário que não estão nem bem locados. É só você transferir alguns que estão a mais nos pronto-socorro e contratar profissionais de especialidade, porque a gente sabe que a especialidade é do Estado. Só que, o que acontece com o povo, não só na minha cidade, em âmbito geral? O Estado não toma conta de todas as demandas. Às vezes as pessoas estão há anos em fila de oftalmologista, estão há anos em fila para fazer um exame de mamografia. Tem pessoas que ficam 2 anos para fazer uma mamografia. Por que nós não podemos ter, pelo menos, um hospital municipal para ter esse aporte? Entende? Os pronto-socorro iriam continuar. Os 3 que nós temos. Nós temos o da Vila Dirce, o da Coab e o infantil. Mas a gente precisa, pelo menos, de um hospital que tenha, pelo menos, tenha UTI. Porque não dá da forma que está. Entende? Eu acredito e dá sim. Se a gente tiver boa vontade, consegue sim. Vamos lá. A gente viveu a pandemia. Não veio recursos pra caramba para todas as cidades por causa da pandemia? Se viu a necessidade dentro de uma pandemia de mandar milhões para a região, por que não vê a necessidade, convencer
o Estado, o governo, que a nossa cidade, por ser uma cidade de bastante populosa e de muita gente carente, o que mais tem é projetos para ajudar a cidade quando ela tem baixa renda. É você trabalhar com isso, trabalhar com o SUS, porque o SUS, toda vez que você atende, sai aquele papel lá que você vem a verba para a sua cidade de quantidade de pessoas que você atende, certo? O que acontece na nossa cidade? O povo vem para Osasco, vai para Barueri, entendeu? E a folha não vem para cá, porque o povo não consegue, não tem aquele atendimento. Consegui explicar ou não? Sua meta é com que o morador de Carapicuíba fique em Carapicuíba e tenha uma saúde em Carapicuíba. Em Carapicuíba. Não é carregar mais o sistema de saúde dos vizinhos. Porque aí é fácil ficar falando da região, mas a gente usa a região, né? E o que a gente está fazendo para mudar essa situação do povo nosso? Um hospital só resolve isso? Não, aí tem tudo mais, tem mais coisa. A gente tem que começar também a colocar as unidades, elas mais informatizadas. Vocês viram que a gente foi pego de surpresa com a pandemia. A gente teve que aprender, muita gente aprender a mexer com o celular. Não foi isso? Acabou obrigando até idosos, a gente ensinar as nossas mães, nossos pais mexer. Nós temos que informatizar nossas unidades básicas para não ter fila. Porque quando a pessoa chega na unidade, ela chega querendo a consulta. Chega lá, não tem a consulta, ela sai de lá como? Chateada. O munícipe vai até um posto de saúde com algum problema e ele precisa ser atendido. Nós temos que também qualificar os nossos atendentes, os nossos funcionários públicos. Nós temos que fazer plano de carreira de fato, porque já existe, mas ninguém coloca em prática. Sabe? Tem que acabar com a questão assim, de colocar porque eu ganhei as eleições e fulano trabalhou para mim, me ajudou, eu vou colocar ela numa frente de uma unidade porque ela me ajudou. Tem que ter qualificação, tem que ter pessoas que tenham paciência e que gostem de trabalhar. Porque, às vezes, você pode até não ter um médico na unidade, mas se você, Simone, tratar bem e com carinho a pessoa que vem, a pessoa não vai embora com raiva. Então, a gente tem que fazer... São diversas coisas. A saúde em si é um elefante branco para todo mundo no Brasil. Mas se nós, dentro do nosso município, pegar e correr e trabalhar bonitinho dentro das coisas que tem que fazer, que são os básicos, a gente consegue sim levantar a saúde. Candidata, a senhora não abordou, por exemplo, contratação de médicos. Hoje, pelo que a senhora me fala, há um déficit muito grande de médicos na rede pública. Sim. Como faria isso? Médicos? Existe recurso? Qual é o déficit de médicos hoje em Carapicuíba? Porque se a pessoa demora um ano para conseguir fazer uma consulta, é porque falta médico. Então, porque o que acontece? Quando eu falo dessa demanda que a gente recebe, são os especialistas oftalmologista, ortopedista e mamografia. Isso não tem no município. Só tem um ortopedista no pronto-socorro da Vila Dirce, que atende de dia. No município inteiro? No município do Vila Dirce. Para atender a demanda do pronto-socorro, sim, lá. Entendeu? Aí tem lá no Policlínica, acho que mais um para atender. O que acontece? Se nós tivermos mais especialista para atender as demandas que a gente sempre manda para o AME ou para o Estado, no município, a gente consegue amenizar a fila de espera. A senhora abriria concurso para médico se fosse prefeita? Sim. Sim? Sim. Priorizar, porque não existe nada, nem educação, nada sem saúde. Nada existe sem a saúde, a gente precisa primeiro da saúde. Eu vou dizer aqui uma coisa, vocês não precisam nem colocar, que aí é emocional. Eu tive que correr com um senhor e ele passou mal, ele deu aneurisma e coisou a cabeça dele. E ele foi para o SAMEB, porque lá no SAMEB tem UTI. Do SAMEB, eles não tinham neurologista, só teria aqui em Osasco. E Osasco a gente sabe que tá. E a gente lutou para a transferência dele. E o médico falou, se tivesse um neuro agora, esse homem sobreviveria. Quando a gente conseguiu tirar ele de lá, nós mandamos para Osasco em outro lugar. Já fazia 2 dias e ele morreu. Quer dizer, se eu tenho um neurologista num hospital, mini hospital, ou que seja, um hospital que busque esse emergencial, para que até a gente conseguir a vaga para levar para o sanatório ou o que for, a gente consegue salvar vidas. E se você pôr na caneta, no final, o custo não é tão alto desse especialista, entendeu? Porque gastam horrores com coisas que não tem nem nada a ver. A área da educação. É. O que a senhora faria para melhorar a educação em Carapicuíba? Olha, a questão da educação, eu já vou dizer aqui, eu sou meio contra esse novo sistema que adotaram no Brasil, né? Que criança passa sem saber. Eles passam
sem saber. Eu sou do tempo, acho que vocês também são, que a gente tinha que saber, senão não passava de ano. Então, o que acontece? Eu sempre falo isso, acho que falaram tanto no passado, acho que vocês ouviram, eu também ouvi, que o adolescente, as crianças eram o futuro do Brasil, que acabaram tirando a educação. Mas, enfim, na cidade de Carapicuíba não está tendo mais nada. Na área da educação, nós tínhamos que começar a interagir com os nossos jovens. Agora, com essa questão da pandemia, não tem nada, já não tem as aulas, né, porque nem pode ter. E na área da educação, os jovens nossos, os nossos adolescentes ficaram largados. Na cidade de Carapicuíba, nós íamos qualificar, né, os nossos jovens com cursos, né, trazer cursinhos para eles fazerem, porque nem tem isso mais, lá tinha, agora não tem. A senhora fala cursinho para vestibular. Isso, fazer cursos, telemarketing, os nossos jovens estão sem nada. Ensino profissionalizante. Ensino profissionalizante, isso mesmo, para a área da educação. Creches. Creche, vagas. O que acontece? Qual é o déficit hoje de vagas de creche em Carapicuíba? Então, em 2004, 2008, eram 900 vagas, aí foi para 6 mil. Em 2016, 6 mil vagas. Em 2016, quando eu ganhei as eleições, a gente não aumentou uma vaga. E aí o que acontece? Não tem planejamento. As mães engravidam, aumenta a população e não tem creche. Nós precisamos ter creche, nós precisamos fazer convênio, a gente precisa, trabalhar o terceiro setor. A gente tem que fazer parceria para que nossos paizinhos, nossas mães, porque eu já tenho pai solteiro, né? Precisa trabalhar e creche é um direito de toda criança. Há uma diferença que eu já falava muito para as mãezinhas. Elas falavam assim, vereadora, eu trabalho e ela não trabalha, ela tem creche. Mas não é essa a questão. A creche é direito, na minha visão, para todos. Porque é ali que começa a criança a ser preparada para o primeiro ano, né? Então, a gente tem que fazer um planejamento na cidade de Carapicuíba e aumentar o número de vagas e aumentar mais creche. Precisa muito. Como a senhora faria isso? Com convênios, parceria, conveniadas, né? Com as partículas que a gente tem lá, a gente faria convênio. E tem espaço, tem prédio lá na cidade de Carapicuíba. É só usar mesmo, fazer uma logística bonitinho, saber com a documentação dos postos, quantas mãezinhas estão gestantes, quantas crianças vão vir, fazer um diagnóstico, porque gestão, na minha visão, é um diagnóstico não para hoje, nem para amanhã. Porque quando eu pegar a prefeitura, eu vou ter vários setores para trabalhar e muitas coisas que não vai dar para me consertar ao mesmo tempo. Mas a gente tem que começar a trabalhar o planejamento para o futuro. Entende? Porque a cidade, ela não foi planejada para crescer com grandes indústrias. Então, ela ficou populosa. E aí, ela vai ficando mais populosa e o que vai acontecendo? Né? As crianças vão ficar sem escola, vai ficar largado na rua, a mãezinha não vai conseguir um emprego porque o filho não tem oportunidade. Então, na educação, na área da educação, a gente quer trabalhar mesmo uma projeção futura para dar realmente futuro para as nossas crianças. Em relação à segurança pública? Sim, é importante demais. Olha, a segurança pública é também contexto geral, mas na nossa cidade aumentou muito a questão de roubos, né? Ainda mais de celulares no ponto de ônibus. O que acontece? Eu, como vereadora, eu fiz um projeto de lei, que aí é o que vocês falaram, né? Eu vou poder fazer vigor. Onde a gente aumenta a guarnição, a gente tem que aumentar a guarda municipal, né? Fazer mais concursos. Quantos homens são hoje? Hã? Quantos homens? Somos 70. 70? Olha, 70, 500 mil eleitores. Não, 500 mil habitantes. Qual seria o número mais adequado? Eu acho que a gente poderia... Não, o adequado é muito... Mas de 70, se a gente conseguir colocar pelo menos umas 400, para começar, eu acho que a gente já começa a amenizar. Por quê, vou te dizer? 400 guardas? 400. É ruim? Eu acho que não. Por quê? O guarda municipal, ele tem o dever de cuidar tanto do setor público, né? Como a guardar a questão dos munícipes e também, às vezes, o papel de polícia. Nós temos 70, era 100. A guarda foi criada em 2008 e nós começamos com 100. E aí ficou 70. Aí o gestor atual fez um chamamento, chamou 30. Só 30. Para ficar o mesmo, 100. Ficou 70. Então, o que acontece com a guarda hoje? A guarda municipal, além de nós não termos a quantidade de guarda necessária para cuidar tanto dos setores públicos quanto para fazer um atendimento para a população, nós precisamos fazer um concurso público para chamar de 400 a 300, mas a gente tem que começar, o que não pode ser 100 nem 200, porque não cabe. Para a senhora, então, a solução para a segurança pública seria aumentar o efetivo da guarda? Não só isso. A guarda municipal dá também para eles
A gente tem que também trabalhar com a guarda para fazer o plano de carreira deles, porque eu tenho um guarda municipal que está 10 anos lá e ele continua há 10 anos com aquele mesmo incentivo que vocês sabem, né, como que a polícia ganha, né? E não tem autoestima, não tem nenhum trabalho. E a questão das iluminação, a gente precisa cuidar das questões da iluminação. O projeto de lei, como eu te falei, o projeto de lei falava que a guarda municipal ela tinha que estar numa moto, rodando os pontos perigosos das 4 horas da manhã até as 9. Nos pontos de ônibus que a gente sabe que o índice, puxar na delegacia, tem muito furto. E aí nós ia fazer essa rotatividade na cidade Hoje inteira. não existe nenhum programa que faça isso. Não, mas era um projeto meu. E ele chegou a ser aprovado? Na Câmara, mas o prefeito vetou. Ele alegou o quê? Ah, depois você vê lá. Todos os meus ele reprova. É terrível ser oposição. E aí o que aconteceu? Olha, das 4 às 9 e à noite seria das 19 até o último trem. Ele só ia ficar rodando as 2 motos que tem, nos lugares perigosos, nos horários, porque você sabe que isso intimida. A pessoa ia ter, e a pessoa ia poder trabalhar sossegado. E a questão de iluminação pública, porque a gente sabe que nós temos a empresa Enel, mas na nossa cidade de Carapicuíba nós pegamos a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, aonde que é o dever e a obrigação do executivo manter as ruas acesas. E a gente vê aquelas ruas escuras, vielas escuras, né? E é que tem muito lá. Escadão escuro. Quantas vezes a pessoa, vereadora, desse escadão foi roubada, porque está escuro. Então, e não é só isso, é um trabalho também em conjunto com a população. Porque não adianta, né? Vamos lá. Eu ter tudo isso e a população não está interagida. Mas esse trabalho de segurança pública, eu quero fazer dentro de um projeto, de um plano de governo, junto com toda a população. Em cada região com as suas necessidades. Habitação. Habitação, olha, nossa cidade, acho que ela tem mais de 300 áreas livres na sua cidade. Na verdade, eu ganhei as eleições e morava em uma. Eu falo com muito orgulho, eu amo, porque tem gente Qual área boa. livre a senhora morava? Ah, no Ariston. No Ariston? No Ariston. Então, minha filha mora lá, estamos lá até hoje. Porque, assim, existe gente boa também em comunidade, né? Porque muita gente acha, porque só mora bandido. Jamais. A gente vê, né, em condomínio de luxo, acontecer tragédias, enfim. E a nossa cidade é uma cidade muito carente, então ela tem muita comunidade. E já vem de tempo, a comunidade não apareceu agora porque eu virei vereadora, já existia bem antes em outras gestões. Então tem que ter programa habitacional. E aí que eu te falo, existem convênios. Quando você tem uma Qual é o cidade... déficit habitacional hoje em Carapicuíba, a senhora sabe? Ah, é muita. Porque não é só falo da habitação só para o cara que mora na comunidade. Habitação para aquela pessoa que não tem um salário mínimo e não consegue pagar aluguel. Sabe? Tem as pessoas que são deficientes, que têm o salário mínimo e não conseguem pagar aluguel. Habitação no modo de trabalhar as pessoas com renda baixa. Né? Não só as da comunidade. Urbanização de favelas, a senhora pensa em fazer isso? Isso, urbanização de favelas e habitação também para essas pessoas que precisam. Quando a Urbanizar. senhora fala habitação para essas pessoas, seriam casas populares, Apartamentos, populares? casas populares, projetos habitacionais que o CDHU, o governo federal. E acho que tem áreas na cidade de Carapicuíba que você pode dar o título de posse. Que não há problema nenhum, ela já está há muito tempo lá, já está consolidada, já tem até, uma creche, já tem o saneamento básico que você poderia fazer e dar o título dela de posse, para que a pessoa não fique com medo. Amanhã vem outro governante e vai me tirar, sabe, aqueles conchave que sempre saem na política. Regularização. E sabe por quê? Eu sofri isso, Simone. Por isso que eu virei candidata a vereadora. Eu morava no Ariston e toda época de eleição vinha um líder que apoiava algum prefeito, algum vereador, dizendo que aqui, é reintegração de posse. E a pior coisa que você pode falar para um ser humano é falar para um pai de família ou uma mãe de família que amanhã ele está sem o teto dele. Então aquilo me magoava tanto, falei, não, eu não posso aceitar isso. E aí comecei a ajudar vários políticos por conta disso, para ver se tinha, e acabei virando por conta disso. Então eu acho que é muito triste, né? Moradia é a vida da pessoa, né? Então a senhora vai trabalhar 3 vertentes na habitação. Sim. Tentar conquistar mais imóveis populares. Sim. Urbanização das favelas e a regularização fundiária. Isso, regulação fundiária. Isso mesmo. Perfeito. Em relação à mobilidade urbana, como que está Carapicuíba e o que pode ser feito para melhorar?
Ó, Carapicuíba é igual a gente estava falando, ela não foi projetada, né? E ela virou, ela é cheia de gente. Graças a Deus as pessoas já têm carro, é difícil alguém que não tem carro pega Uber, né? E tem os ônibus. Então, ela não foi construída nem para aguentar a quantidade de pessoas que existe nela. Tanto é que eu conversei com o rapaz da Sabesp, ele estava explicando por que acontece os buracos, por conta da estrutura que não tem. E, às vezes, um vereador indica que o ônibus tem que mudar a via e aquela estrutura lá não aguenta. Então, quando o asfalto pega, estoura e faz aquele buraco da Sabesp, porque não tem aquele trabalho em conjunto. Primeiro, a gente quer trabalhar em conjunto, junto com as nossas terceirizadas, Sabesp, Eletropaulo, para poder mexer nessa questão de asfalto, que eles fazem de qualquer jeito, a revelia só por cunho político, não para resolver a situação. Na cidade de Carapicuíba é um caos, mas nós temos saída lá, Simone. Nós temos lá a Granja Viana, São Camilo, Parque Jandaia, que tem Rodanel. Nós temos umas 4, 5 vias alternativas para poder desafogar a nossa inocência, o seráfico. Só que eu perguntei uma vez, quando eu fui lá na granja que sai para Cotia, que você já corta para Cotia, não precisa ir pela inocência. Eu falei, mas por que não asfaltam aqui? Aí me falaram, porque se asfaltar, aí que o povo vai passar. E aí vai dar prejuízo, né? Porque fica ruim. Então, quer dizer, prefere que o nosso munícipe se afogue dentro de um trânsito na inocência seráfica, mas não quer usar as vias. No nosso plano de mobilidade urbana, nós vamos estudar mecanismos junto com o engenheiro para liberar essas vias, para que as pessoas possam ter acesso e sair sem ter que passar esse afogamento todinho. Transporte público. A senhora... Carapicuíba é o mais caro do estado. Já foi até processada, né? A senhora pretende negociar isso com as empresas? Quero negociar. Não quero dizer, eu quero deixar claro aqui, não tenho nada contra o empresário, ao contrário, ele está lá na cidade, ele gerou emprego, né? Ele gerou oportunidade e nós temos transporte porque ele está lá. Mas eu acho que dá para ter uma conversa com ele, para que a gente possa melhorar essa questão da tarifa, né? E a quantidade de ônibus, porque assim, tem um ônibus... Existe bilhete único em Carapicuíba? Não. PEC só, bilhete único não, PEC. Então, o que acontece? Tem vias lá que é curtíssima demais para você pagar o valor. Eu moro no Vila Crete, eu vou para o centro, se eu vou pagar aquele valor, não dá nem 3 minutos dentro do ônibus. É melhor pegar um Uber. Entende? Então, eu acho que tá lá, eu agradeço a empresa, tá lá, tenta fazer o melhor. Toda vez que eu solicito, ele faz, mas eu acho que a gente tinha que conversar de uma maneira que toda a nossa população pudesse... né, pegar sem ter Qual é a tarifa hoje lá? Tarifa municipal? Tá 5. 4,70? 4,70? 4,70. 4,70? É cara. É muito curtíssimo o trajeto. Quilômetro rodado no Brasil é a mais cara. É a mais cara por É a mais cara. rodado? Quantos quilômetros? 36 quilômetros. A mais cara do Brasil. É muito caro. Para encerrar, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa, algum programa que a senhora pretenda implantar se for eleita e nós não abordamos aqui? Simone, como a gente está falando, a nossa cidade ela só está crescendo. Né? A gente está falando de 500 mil habitantes aqui hoje, daqui a 3 anos eu posso estar aqui falando uma entrevista e dizer, nossa, a gente foi para 700, 600, é assim. E a mesma coisa que da deficiência que a gente tem, da necessidade na questão da saúde, de ter um olhar mais diferenciado, não é que a gente vai fazer a mudança, porque se eu conseguir a solução da saúde no mundo, mas trazer esse olhar, a gente tem que ter olhar também na questão da zoonose. Existe zoonose, existe verba, mas não é usada. Nós não temos um canil para resgatar os animais da rua. Então, no nosso plano de governo, a gente quer um canil solidário. É um canil para o povo. E qual seria a minha intenção? A gente construiria esse canil, não só para os cachorros, para os gatinhos, para os outros animais que existem, com um veterinário lá dentro. Um veterinário teria que estar lá para poder resgatou, pegou, tratou, cuidou. Nós vamos fazer um trabalho junto com a protetora de animais, eu quero que elas venham vestir a camisa, porque as protetoras trabalham gratuitamente. Elas tiram do bolso, então não tem ajuda do governo, não tem.
Não tem ajuda de nenhuma instância. Trazer elas para a gente, através das redes sociais, fazer a Adote uma Vida, a gente fazer um programa bem bacana. E se não tiver muito resultado, a gente vai fazer feira lá dentro, para chamar a população para ver a realidade. Olha, é nosso. Porque às vezes comprar um cachorrinho bonitinho é legal, né? Mas, né, nós temos... E animal, gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma vira-lata que eu peguei quando fui pré-candidata a vereadora, tá comigo até lá hoje. Entendeu? Vira-latona. Então, a gente vai trabalhar essa questão da zoonose com o canil, essa questão, porque lá também na cidade de Carapicuíba, que os deve ter também, cavalos que acabam morrendo. Eu peguei uma situação de um cavalo que foi até atropelado, tive que pedir ajuda fora da cidade para vir buscar esse cavalo, para tratar ele. Então, essas coisas a gente tem que olhar. Campanha de castração? Isso, sim, prioridade. Isso aí se eu tô querendo, a campanha já nem fazem, né? Mas é o certo fazer. Tem que ter campanha de castração sempre. Sempre tá castrando. E todos os animalzinhos que a gente trouxe, a gente castra. E quando for doar, bonitinho, a gente dá ele prontinho também. Outra coisa também, que é uma bandeira minha, né? Que eu quero deixar bem claro aqui. Eu tive um irmão que foi morador de rua. E ele morava aqui em Osasco. Então, quando eu virei vereadora, meu sonho era construir um albergue. Tanto é que eu fiz requerimento, fiz indicação. E a cidade de Carapicuíba recebeu R$500 mil para construir o albergue. Não foi construído. Construíram um acampamento de passagem, só por conta do Covid. Mas, enfim, ter um albergue. Com parceria com quem? Com as igrejas, com as entidades. Trazer essas pessoas que têm, sabe, trabalhar em conjunto, para a gente fazer... O que seria a nossa albergue? Uma casa que quem quisesse ficar, a gente trazia, tentava restaurar, trazer para a vida, tem que ter quarto, quer dizer, tem estrutura. Se você buscar, você consegue. Tem que ter pessoas que amam o que faz para poder pegar e acolher aquilo. Então, eu penso em fazer um albergue com as igrejas, para as igrejas abraçar essa causa e nós trabalharmos... resgatar o que dá para resgatar, o que não dá para resgatar, a gente tratar mesmo assim, não esquecer da vida. Eu vou dar um exemplo. Tem em Barueri um albergue que quando o morador de rua foge para dormir na rua, a polícia civil pega, a militar, a civil, pega e leva de volta. Ele é obrigado a dormir no albergue. Eu vou fazer isso, vai ser obrigado a dormir no albergue. Eles têm uma carteirinha, né? Não, e é obrigado. Isso é importante, porque a pessoa, que às vezes ela é usuário, né, que ela já está perdida no mundo, ela não vai querer estar lá, mas dormir não, dormir você não vai. Vou fazer uma lei proibindo dormir na rua, mas com o albergue pronto. Porque aí qualquer um pode acolher e trazer ele lá para dormir. A senhora falou com muito carinho dos animais, né? Em Osasco, o prefeito instalou um albergue com um canil. Em Carapicuíba, a senhora pretende fazer esse albergue com um canil para o morador de rua ir com o seu melhor amigo também? Sim, porque não vem, ó. O meu irmão, quando ele estava vivo, umas 3 vezes ele sofreu acidente. E aí ele só vinha quando ele sofria acidente e acontecia alguma coisa. E aí eu buscava ele. Ele sempre tinha um cãozinho. E vou te dizer, ele não ia sem o cãozinho. Ó, era a coberta dele do cão e o cãozinho. E aí, toda vez que eu resgatava ele para tentar trazer ele de volta, tudo, eu trazia ele e o cachorrinho. Senão, eles não vão também. Porque vira a família dele, o mais próximo dele, ele se sente confiável. Tudo isso eu falei. É todo um trabalho de humanização que vai entrar saúde, educação, assistência social, religião. Né? Quando eu falo as igrejas, tanto as evangélicas como as católicas, tanto as outras entidades que queira participar desse trabalho para resgatar uma vida, que não é obrigação minha, é de todos nós. Não é porque eu sou prefeita, é minha obrigação. Acho que é de todo ser humano, né? Fazer o bem para o outro. Esse é o dever. E por que nenhum político faz? Porque não dá voto. A grande maioria nem título tem, estão na rua. E não é assim. Eu acho assim que quando nós resolvemos disputar algo e participar de qualquer cargo público, a gente já sabe qual é a receita que tem. Quando você vai no médico, você já sabe que você tem, o médico sabe que vai te passar. Então, se eu quero assumir uma cadeira como prefeita, eu tenho que saber pelo menos as dificuldades que a minha cidade tem. E dentro da dificuldade, tentar fazer uma maneira de amenizar, de trabalhar com tudo. Não posso só ver o olhar para aquilo. Igual na cidade de Carapicuíba, desculpa, só mais um para vocês encerrar. Fique à vontade. Nós não temos nada para os nossos autistas. Fecharam as APAI. A Lea Ronzeberg, que atendia 130 crianças deficientes, até crianças com autismo e até criança com deficiência física, foi fechada. Para colocar em uma outra conveniada que era amigo, tem que acabar, nós temos que trabalhar o terceiro setor. Eu não posso, eu não quero, na minha cabeça, não pode ser aquele político, para ser eleito governante de uma cidade, você não pode ser o político, sou eu e eu. Tem que ser o político, somos nós.
Então tem que dar autonomia para as pessoas trabalhar. Tem que parar aquele negócio de medo do outro crescer. Eu quero, simplesmente, fazer história. Eu não estou deixando uma cadeira de vereadora que eu poderia ganhar para reeleição para brincar. Eu estou querendo fazer história, e nem para enricar. Eu quero trabalhar de verdade. E eu acredito que tem muita gente que pensa como eu e vai vir junto comigo e vai abraçar e a gente vai fazer acontecer. Então, se a gente não olhar para as pequenas causas, quando que ela vai... Tem que parar de ser cota. O negro tem que parar de ser cota, a mulher tem que parar de ser cota. Nós somos iguais. E nós mulheres ainda temos uma vantagem, desculpa puxar nossa sardinha, que nós somos 50% da população e mãe da outra metade. É isso, gente. Muito obrigada, candidata. Obrigada a vocês. Agradeço a sua presença no nosso estúdio. Desejo boa sorte na sua campanha, que a senhora passe pela convenção. E fica aqui o convite para a senhora voltar quando quiser. Obrigada.